Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mundo Quant, o canal dos Quantstars, os que já são e os que querem se tornar Quantstars. Olha só, a gente está falando dos princípios do Financial Engineering. E aí, nesse vídeo, você coloca teu capacete aí para aprender conceitos que são bem importantes e interessantes e que sem eles é difícil você entender o que acontece no mundo real. Então vamos lá. A gente está falando que o Financial Engineering tem 3 princípios. Qual foi o do vídeo anterior que você não assistiu? Assiste lá. A gente falou de estratégia, de arbitragem. Qual o segundo princípio que nós vamos falar nesse vídeo? Estratégia replicante. E vamos falar mais coisas. E no próximo vídeo, a gente vai falar de Law of One Price, a lei do preço único. Então, a estratégia de arbitragem, nessa altura, você já sabe. Se não sabe, volta lá no outro vídeo, procura aí na lista do canal e aprende o que é estratégia de arbitragem. Esse é o primeiro pilar da engenharia financeira do Financial Engineering. Nós vamos falar de estratégia replicante, mas nós vamos falar de mais coisa. Então nós vamos falar de estratégia de replicação ou estratégia replicante, é a mesma coisa. Mas depois eu vou falar para você o que é mercado completo, o que é mercado incompleto. Eu vou falar para você o que é o preço justo, que muita gente fala aí, preço justo, qual é o preço justo do derivativo? Você sabe o que significa isso matematicamente? Então eu vou te explicar o que é o preço justo do derivativo. E você já ouviu falar de super replicação? Já ouviu falar de replicação justa? Que são coisas que aparecem quando a gente tem um mercado incompleto. Então se você já sabe todos esses conceitos, tchau, não precisa assistir o vídeo. Se você não sabe, aguenta aí, que nos próximos 15, 20 minutos você vai aprender o que é cada um desses conceitos. Então vamos lá. Primeira coisa, estratégia de replicação, dá uma olhada aqui embaixo, também chamado de carteira de replicação, portfólio de replicação, ou carteira, ou portfólio, ou estratégia replicante. Eu mesmo, a maior parte das vezes, falo estratégia replicante, tá? Então, o que é a estratégia replicante, a estratégia de replicação de um instrumento financeiro? Ela é uma estratégia de trading. Mas eu não sei o que é estratégia de trading. Volta lá no outro vídeo e assiste. Tem um vídeo só falando que é estratégia de trading. É uma combinação linear de instrumentos que estão disponíveis no mercado financeiro. Então, a estratégia de trading que eu vou montar para formar uma estratégia replicante, uma estratégia que replica um dado instrumento financeiro. Então, presta atenção. Eu vou montar uma estratégia que replica um outro instrumento. Essa estratégia, o que ela faz? Ela tem que produzir, tá vendo em amarelo aqui, amigo? O mesmo payoff do instrumento financeiro que eu quero reproduzir. Ou seja, eu tenho que montar uma estratégia que sabe o que é esse V com corte? Em inglês é for all, ou qualquer que seja. Então, para todos os estados futuros da natureza, não interessa o que vai acontecer, se vai ter guerra nuclear, se a empresa lá vai dar default, né, não vai pagar o que tem que pagar, ou vai... Não interessa, não importa, se vai ter crise, não vai ter crise. Qualquer que seja o estado futuro da natureza, todos eles, tudo que pode acontecer, a tua estratégia de replicação tem que dar exatamente a mesma coisa, produzir o mesmíssimo payoff do que aquele instrumento que essa estratégia se propõe a replicar. Se ela fizer isso, em todos os estados da natureza, em todas as situações, tudo que acontecer com o instrumento financeiro, essa estratégia que você montou faz igual, então você acabou de descobrir uma estratégia replicante para aquele instrumento financeiro. Em geral, essa estratégia que você vai montar, essa estratégia de trading que você vai montar, ela é formada por instrumentos líquidos que são negociados no mercado. E qual que vai ser o meu objetivo? Eu vou querer pegar um instrumento que não é líquido
que não necessariamente nem existe no mercado, não está disponível no mercado, e eu quero fabricar aquele cara. Como? Criando uma estratégia que replica o payoff daquele cara que eu gostaria, daquele instrumento financeiro. E como que eu vou fazer isso? Comprando e vendendo instrumentos líquidos que estão negociados em geral, inclusive em bolsas, em mercados organizados, em bolsas de valores, tá bom? Então isso que é uma estratégia de replicação. Montar uma combinação de instrumentos líquidos que estão negociados em mercados organizados e que vão dar exatamente o mesmo payoff. Mas é obrigatório ser formado por instrumentos líquidos? Não, mas é que se você não conseguir negociar aqueles instrumentos, não vai adiantar nada, porque o nosso objetivo é fabricar coisas que não existem, lembra? Salada de frutas. Lembra? Já expliquei isso no vídeo lá que eu falei de payoff. Então eu quero montar uma salada de frutas. Como? Vou na feira e compro maçã, banana, laranja, limão, abacaxi e vejo quanto que eu tenho que colocar de cada um deles na minha receita. Então a minha receita aí, quanto que compra de cada coisa, é a minha estratégia replicante. E quem que é o instrumento que eu quero replicar? É a salada de frutas. Então a salada de fruta eu sei que vai fazer. E os outros instrumentos estão lá disponíveis. Beleza? Beleza. Então vamos falar agora de mercado completo e de mercado incompleto. Então, o que é um mercado completo? Quando que você considera que o mercado financeiro que você está olhando, ele é completo? Ele é completo quando qualquer payoff que você puder imaginar na sua vida, eu consigo produzir aquele payoff combinando os instrumentos que existem no mercado. Mas como assim? Sabe, se você inventar, por exemplo, uma estratégia que o seu payoff é o preço da Petrobras lá daqui a um ano ao quadrado mais o logaritmo de S de T vezes o cosseno de S de T, o que você quiser. Inventa qualquer coisa. Se qualquer payoff que você inventar na sua cabeça, você conseguir encontrar uma estratégia que combinando os instrumentos de mercado daquele jeito que a gente falou, lembra? P de T, somatória de Q de T e S de T e... Ai, Marli, tô viajando. Volta lá e assiste o vídeo sobre estratégia de trading. Então, quando você montar uma estratégia, se você conseguir montar uma estratégia que replica qualquer coisa que você puder inventar da tua cabeça, esse mercado é chamado mercado completo. Tem outros jeitos de falar isso. Qualquer instrumento pode ser replicado por uma combinação linear, lógico. Combinação linear dos instrumentos é uma estratégia de trading, como a gente já viu. Então eu posso combinar os caras e montar uma estratégia que replica, a mesma coisa. Ou existe uma estratégia de replicação, ou seja, nunca dá errado, não tem nenhum errinho de replicação. Então o payoff de uma é igualzinha ao payoff da outra. Eu consigo replicar, é a definição, tá? Ou existe uma estratégia de replicação que torna identicamente nulo. O que é identicamente nulo? Sempre zero os ganhos do portfólio. Então imagina, se eu montar uma estratégia que todo dia, tudo que acontecer com a estratégia acontece igualzinho lá com o outro cara, ao longo do tempo eu estou replicando aquele cara. Então existe uma estratégia que torna o gain process, lembra? Os ganhos do portfólio nulos, né? Da soma daquele portfólio que você tem que estar replicando com aquele outro cara. Então se você jogar tudo no mesmo saco, o portfólio, né? Tipo, vamos lá, vendeu um derivativo para o cliente. E aí, essa é a salada de frutas. E aí você compra os ingredientes, monta. Então você montou um saco. Se essa estratégia replicar direitinho aquele derivativo, na hora que você vendeu o derivativo para o cliente, tem um menos aqui. E eu montei uma estratégia que replica o derivativo. Somando essa coisa vai dar zero. Por quê? Porque se você conseguir replicar exatamente todo dia o quanto uma ganha, a estratégia ganha,
o derivativo vai perder e vice-versa. Ele vai chegar no final, o payoff vai bater e aí o que vai acontecer? Você replicou aquele produto. Lembra da salada de fruta? Eu quero vender salada de fruta, tenho que ir na feira comprar as coisas para dar certinho aquilo que eu vou comprar para vender a salada de frutas, tá? Então, existe uma estratégia de replicação que os ganhos do teu portfólio ao longo do tempo vão ser sempre zero. Então, você está replicando aquele cara lá, tá? Mas, Ali, e quando eu não consigo fabricar quem eu quero? Aí você está numa situação de mercado incompleto. Mali, qual é a situação do mundo real? O mundo real é um mercado incompleto. O livro, se você comprar 90% dos livros de derivativos, se não for mais, eles estão falando de mercado completo. Por quê? Porque é o livro. No livro é o básico. E aí você vai aprender. Aí tem outros livros mais avançados, mas que eles são minoria. Você vai aprender sobre coisas do mundo real, mercados incompletos. Mas ali, o que faz um mercado ser incompleto? Eu vou te dizer. Custo de transação. Bid, ask, sabe? Quando você vai comprar, você vai viajar na casa de câmbio lá, você quer comprar o dólar, é um preço, você quer vender no outro preço bem mais barato. Então isso é o chamado bid ask. Então, quando tem custo de transação, quando tem bid ask, quando tem hedging, né, que você tem que tradear, negociar as coisas em tempo discreto, que é o mundo real. Você não fica cada bilionésimo de segundo fazendo o que você precisa fazer. Você faz uma coisa, daqui 1 hora, 2 horas, sei lá, você volta e faz de novo. Mesmo que tivesse computador fazendo a cada segundo, tem um tempinho lá que vai decorrer, que você não ficou fazendo o que precisava. Então, quando o trading é feito de maneira discreta, quando eu tenho jumps, então, né, você vai olhar no canal aí, você já deve ter visto um vídeo que eu falei de movimento browniano. O movimento browniano, ele nunca, o papel, você tira a caneta do papel, mas no mundo real, o preço da ação vai lá, daí à noite ou em algum momento durante o dia ele dá um pulo. Depois chega aqui, ele vem, cai e vem para cá. Então esses buracos aqui, ó, são os chamados jumps. Então quando você tem volatilidade estocástica, ou seja, quando a ação, né, os retornos dela ao longo do tempo, tem lá, né, aqui eu pegar o tempo e aqui os retornos. Então se você fizesse um plot todo dia dos retornos, você vai ver assim, depois você vai ver assim, depois você vai ver assim, depois você vai ver assim. Você tem clusters de volatilidade. Tudo que acontece no mundo real. Então, tudo que existe no mundo real, né? Eu não posso operar a quantidade que eu quiser, eu tenho restrição por chamada de margem. Então, tudo isso faz o mercado ser incompleto. Então, quando que o mercado é incompleto ou não é completo? Quando não existe uma estratégia de replicação para qualquer coisa. Talvez algumas coisas você vai conseguir, outras não, ou talvez nenhuma, né? O mundo real é assim, infelizmente. É quase nada você consegue replicar perfeitamente. Quase nada. Tem coisas que você consegue. Os instrumentos, né, os payoffs mais fáceis, esses você consegue. Os mais difíceis, não. Então, nesse caso, não dá mais para você replicar perfeitamente. Você não consegue encontrar uma combinação linear de instrumentos que vão dar exatamente o payoff que você gostaria. E aí, como que eu faço nesse caso? Ó, vamos lá, você já tá, se você for um cara ou uma mulher, um homem ou uma mulher esperta, você vai entender onde que nós estamos chegando e por que que esse é o princípio do Financial Engineer. Se eu quero precificar a salada de fruta, eu já te falei sobre isso antes, eu tenho que saber montar a salada de fruta. Então, se você conseguir montar uma estratégia de trading que replica aquele cara, o quanto você tem que vender aquele cara é o quanto gastou para fabricar a salada de fruta, mais os custos e todas as coisas que você vai ter no meio do caminho. Essa é a ideia, é aí que a gente quer chegar. Mas ali, quando não dá para fazer isso, se der, beleza, eu já entendi, eu vejo quanto eu gasto para fabricar, mas, né, para comprar as matérias-primas, mais o que eu gasto no meio do caminho, no meu processo produtivo, e eu somo tudo e é o valor que eu vou cobrar do cliente no produto que eu quero vender lá. Beleza. E se não dá para replicar perfeitamente? Aí tem algumas abordagens
que é o que eu vou te explicar. Primeira, uma coisa que chama super replicação. O que você vai fazer? Você vai construir uma estratégia que ela não vai ser igualzinho ao que você está vendendo para o cliente, por exemplo. Então a dúvida é, eu vou vender um produto para o cliente e eu quero saber quanto eu cobro. Tá bom, já entendeu. Cobra quanto custa para fabricar. Tá, mas não tem como fabricar perfeitamente. Então você fabrica uma coisa que aquilo que você fabricou sempre dá mais do que o que você vai ter que pagar para o cliente. Então quando você vender o produto para o cliente, em vários cenários lá que pode acontecer, você vai ter um prejuízo e tal. Porque vai ter que pagar para ele, parece que ele comprou o produto. O que você faz? Você monta uma proteção, que a proteção você talvez saiba, chama hedging, né? Então, quando você monta uma carteira de hedging, é a carteira que está te protegendo, que vai replicar aquilo que você vendeu. Então, eu vou montar uma estratégia que sempre vale mais, o valor dela sempre é maior, ou no pior caso é igual, o que o payoff daquele produto lá eu vou ter que pagar para o cliente. Então, se eu montei uma salada de fruta minha, que a salada de fruta que eu estou vendendo para o cliente, a minha sempre vale mais, na hora que o cliente vier cobrar de mim, o que ele vai ter direito de cobrar, o que eu fiz para me proteger vale igual ou mais. Aí, nesse caso, eu tenho uma super replicação. Então, eu monto uma estratégia que é super replicante e cobro do cliente isso. E vendo para ele uma coisa pior. Mas o que acontece com a diferença do ganho aí que você vai ter que pagar para o cliente e o que vai sobrar para você? Fica para mim, certo? Então, eu cobro dele mais caro e nunca vou perder dinheiro. Então, em outras palavras, eu estou fazendo uma arbitragem na cabeça do cliente. Fazer o quê? É a vida. E o que é a replicação justa? Você fala, pô, Mayali, mas se eu fizer isso, de repente eu nunca vou perder nenhum dinheiro e vou cobrar tudo do cliente, né? Tem alguns casos que fica no 0 a 0, né? O que eu pago para o cliente é o que eu tenho, mas em outros casos eu vou ganhar um bolo de dinheiro e o cliente vai me pagar por essa estratégia que em algumas situações vão me dar dinheiro. Então, de repente, o cliente vai estar pagando muito caro pelo produto que ele vai estar recebendo. Então, nesse caso, você vai ficar fora do mercado. Você não vai ter um preço competitivo se você quiser fazer a super replicação. Então, a super replicação é a mais segura. Nunca você vai perder. Ou você vai ficar 0 a 0 com o cliente, ou você vai ganhar dinheiro, certo? Só que é uma arbitragem em cima do cliente. Só que para o cliente te pagar por essa estratégia que você vai montar, que às vezes você vai ficar no 0 a 0, às vezes você vai ganhar, ele vai pagar muito caro e pode ser que você fique fora do mercado. Então, existe um outro conceito que é o de replicação justa. O que é o conceito de replicação justa? Você vai construir uma estratégia que o erro de replicação, ou seja, o payoff que você vai ter que pagar lá para o cliente versus o payoff da estratégia que você montou, a diferença, o erro, tem valor esperado zero. O que significa isso? Que às vezes aquilo que você vai ter que pagar para o cliente é mais do que a tua estratégia te deu, e às vezes aquilo que você vai ter que pagar para o cliente é menos do que o que a estratégia deu. Mas na média, se você fizer para 10 mil clientes, na média é zero. Em um cliente você vai ganhar, no outro você vai perder, no outro você vai ganhar, num dia você ganha, no outro dia você perde. Na média, o erro de replicação vai ser zero. Essa é a chamada replicação justa, tá bom? Então, mercado completo não tem erro nenhum de replicação. Aquilo que eu vender para o cliente e cobrar dele vai dar certinho com aquilo que eu construí. Aquilo que eu construí me protege exatamente do que eu tenho que pagar para o cliente. E quando não é possível, aí é um mercado incompleto e aí eu faço a super replicação e nunca vou perder o cliente que paga minha conta, e aí pode ser que eu fique fora de mercado, ou eu faço uma replicação justa que às vezes eu ganho, às vezes eu perco, mas na média vai ser zero. Beleza, tá. Ô Mayali, que é o tal do preço justo? Então, o fair price, né? Você vai ver aí nos livros fair price, ou chamado preço justo de um derivativo. O que é isso? Então vamos dividir em dois casos.
que é o preço justo quando é mercado completo e o que significa falar disso, de preço justo, quando o mercado é incompleto. Então vamos lá. Se o mercado é completo, dá para falar de preço justo. Existe o preço justo. E quem é o preço justo? Quem que é o preço justo, fair price, que eu tenho que cobrar do cliente? É o valor que eu gasto, é o valor de mercado para montar minha estratégia. Ó, sendo mais correto ainda, eu tenho que cobrar tudo que eu gastei para montar a estratégia replicante lá no primeiro dia. Só que se no meio do caminho essa minha estratégia replicante requer rebalanceamento e eu tiver custos e tudo mais, eu tenho que colocar lá tudo que eu gastar para montar a estratégia e o que eu gastar para manter a estratégia viva até o final. Se essa estratégia é uma estratégia que vai replicar perfeitamente, tudo que eu gastei lá no meio do caminho, desde o primeiro dia até o meio do caminho, eu vou cobrar do cliente. E aí o que vai acontecer no final? Eu vou ter exatamente aquilo que vai cobrir o que o cliente vai cobrar de mim no fim. Então essa é a estratégia que replica e o quanto eu gastei no processo inteiro é o que eu vou cobrar do cliente, é o chamado preço justo daquele derivativo, beleza? Por que que esse é o preço justo? Se você cobrar mais do que isso, você vai sempre ter um ganho, vai sobrar dinheiro para você. Então, se aquela tua estratégia der igualzinho ao que você vai pagar pelo cliente, se você cobrar mais do que custou para montar, vai sobrar dinheiro no final. E isso vai ser uma arbitragem. Quando a gente falar da lei do preço único, vou fazer o próximo vídeo falando disso, você vai entender um pouco melhor essa história de que duas coisas que uma é igualzinho à outra tem que valer a mesma coisa. Mas é meio óbvio, né? Por isso que chama lei do preço único. Eu vou fazer um vídeo falando, mas, pensa, se tem duas coisas que vai dar igualzinho, se elas valerem diferente, eu compro aquela que é barata e vendo a outra que é cara, certo? Que chega no final, o que uma dá é o que a outra me cobra, eu tenho o que eu tenho que pagar no final, mas se antes eu comprei a barata e vendi a cara, vai sobrar dinheiro. Mas, isso é assunto para a lei do preço único. Só estou antecipando aqui. Então, quando o mercado é completo, o preço justo é quanto custou para fabricar. E eu vou conseguir fabricar exatamente. Beleza. E quando o mercado não é completo, né? Quando o mercado é incompleto, daí não tem estratégia de replicação, você já está sabendo. Aí, como que eu vou fazer? O nome, são dois nomes que é difícil achar, inclusive. Você vai achar em paper, nem tem livro falando disso direito. Você vai encontrar ou um nome que é o chamado preço justo de hedging. É o chamado fair, não é fair price, é fair hedging price, que é o preço justo de hedging. E é aquilo que eu te falei. Se você cobrar aquilo do cliente e fizer o hedging, né, a salada de fruta, fabricar ela corretamente, o que vai acontecer? Como eu já te expliquei, às vezes, se você fizer para 1.000 clientes, às vezes você ganha dinheiro, às vezes você perde, mas na média você vai ficar no 0 a 0. Se você cobrar esse preço, esse é o Fair Hedging Price. E o que é o Super Replication Price, que é um preço de super replicação? É o quanto você ia gastar para montar aquela estratégia que vai ser sempre melhor do que a do cliente. Daí o que vai acontecer? Nos piores casos fica no 0 a 0 e em alguns outros casos ganha dinheiro. Então, obviamente, nesse caso, o teu P&L sempre é maior ou igual a 0, porque o quanto vale a tua estratégia é igual ao quanto o cliente vai te cobrar ou mais. Então, o teu P&L vai ser sempre maior ou igual a 0, desde que você venda o produto lá para o cliente e faça a estratégia de replicação aí, que é super replicação, corretamente. Então, você tem que fazer corretamente esse hedging, aí vai dar certo. Beleza? Então, se tem dúvidas, comentários, se tá entendendo, não tá entendendo, se acha a explicação boa, média, ruim, coloca lá no comentário. Sabe por quê? Porque se você não coloca no comentário e entra e não faz nada, aí eu vou perder o saco de ficar fazendo isso e você vai ficar sem.
Então, se você acha ruim, você já dá um monte de dislike. Se você acha bom, você põe comentário e considera dar o like, porque senão eu vou parar de fazer, tá bom? Então, espero que esteja ajudando. E o próximo vídeo eu vou falar do terceiro pilar do Financial Engineering, que é a lei do preço único. E você já está entendendo que com essas três coisas a gente tem os conceitos para botar um monte de modelo matemático e começar a quantificar, modelar essas ideias que a gente está construindo aqui para fabricar derivativos. Beleza? Então eu vejo você no próximo vídeo, né? Espero. Um abraço e até lá.